Quem com Deus já amém. Vamos assim diz a palavra do Senhor. Agora, liberto do pecado, transformado em um servo de Deus, tendes como fruto a santificação e por fim a vida eterna. Hoje, liberto do pecado, transformado em um servo de Deus. É o que eu vou estar falando, relatando nessa noite. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, como eu havia dito, 23 anos da minha vida eu vivi um homossexualismo, iludido, enganado pelo diabo. Tudo por causa de uma maldição. Aos 11 anos de idade, eu fui amigado por segundo maior bruxo do estado de Minas Gerais. Esse homem que você está vendo aqui nessa foto. Aos 12 anos de idade, eu fiz um pacto com o diabo, pedindo a Satanás para me transformar em um travesti. Aos 14 anos eu me tornei um travesti. Comecei uma vida de prostituição naquela cidade. Através da prostituição, contraí o vírus da AIDS, ao lado dos outros 4 travestis. O diabo nos usava, colocava em nossa mente. Não morre sozinho. Passa essa enfermidade para o máximo de pessoas possíveis. E ali começamos então a nos prostituir pela manhã, pela tarde, pela noite. A violência foi aumentando naquela cidade, principalmente quando os jovens que usavam droga conosco, eles descobrem através de exames que eles eram portadores do vírus da AIDS. Saímos de Montes Claros, fugindo, fomos para a cidade de Belo Horizonte. Durante um ano vivemos a prostituição na capital mineira, ao lado de 150 travestis. Como eu havia dito aqui ontem, depois que eu vi lá em Belo Horizonte, aquele travesti sendo morto em minha frente, pelo travesti chamado Lohan, que chegou com um balde de gasolina, lançou gasolina nele, riscou o palito de fósforo, mandou sobre ele, e aquele travesti morre 100% queimado, com queimadura de 3º grau. E o Lohan olhava para mim e gritava: some das avenidas, senão eu vou ter que fazer da mesma forma que eu fiz com ele. E a próxima a morrer queimada aqui vai ser você. Irmão, quando eu vi aquilo, eu perdi a vontade de viver da prostituição em Belo Horizonte. No outro dia eu saí fugido daquela cidade e voltei para a cidade natal, onde eu fui criado pela minha família, a cidade chamada Montes Claros. Mas ao chegar lá em Montes Claros, eu caí em outro laço demoníaco, e naquela cidade eu me envolvi com o marginal, um homem que já tentou matar a própria família. E durante um ano eu fiquei amigado com aquele marginal. Tudo que o diabo havia me dado através da prostituição, como casa, carro, lote, em apenas 3 meses Satanás toma tudo de mim. Rapidamente, de 66 quilos eu caí para 44 quilos. Traficantes me procuravam para poder me matar por causa de dívidas que ultrapassavam R$3.000. Chegava nas ruas, noiado, carregado por forças malignas que faziam eu pegar uma faca, colocava aquela faca no pescoço do meu pai, ameaçava o meu pai de morte, obrigava o meu pai a pegar o dinheiro dele, fazer a mesa do mês, e meu pai me dava aquele dinheiro. Eu saía das ruas, sumia, desaparecia e ia saciar o vício das drogas que dominavam a minha vida. Voltava para minha casa, mais carregado, mais possuído por forças malignas, que mais uma vez fazia eu pegar uma faca, colocava no pescoço da minha mãe, ameaçava a minha mãe de morte, e eu obrigava a minha mãe a pegar o dinheiro que ela tinha para ela me dar, para me saciar o vício que estava dominando a minha vida. Só que uma certa noite, eu estava chegando nas ruas, eu entro na minha casa, onde eu fui tentar acender a luz, e ali uma mão gelada toca em mim, uma voz satânica fala comigo: hoje eu vim aqui buscar o que você me prometeu há 10 anos atrás. Como eu havia dito aqui na primeira noite, aos 12 anos de idade, eu havia feito um pacto com o diabo. Eu pedi a Satanás para me transformar em uma mulher. 10 anos havia se passado, eu havia esquecido daquilo, mas naquela noite, aquela entidade aparece para mim dizendo que o preço que eu tinha que pagar seria com a minha própria vida. Naquele momento eu senti uma forte dor sobre o meu peito, que eu tenho um grito.
acordando a minha família, acordando os vizinhos católicos que correram, bateram no portão, ao abrir o portão eles entram para minha casa. Chega na sala, lá estava o meu corpo seco, jogado no chão. O pastor evangélico que estava lá, toca em mim, olha para minha mãe e diz: infelizmente o teu filho aqui, ele acaba de sofrer uma parada cardiorrespiratória e ele acaba de falecer. Ouvindo aquilo, minha irmã desesperada cai sobre o meu corpo e começa a gritar, começa a chorar, e ela diz: mãe, ele não está mais respirando. Mãe, o coração dele não está batendo, não tem mais nenhuma pulsação no teu corpo. No ato de desespero, a minha irmã começa a fazer respiração boca a boca em mim. Ela começa a dar massagem sobre o meu peito, a gritar, a falar comigo. Naquele momento, eu estava ouvindo bem de longe o que a minha família queria falar comigo. E eu queria responder a eles, mas só que eu não conseguia. Meu corpo estava gelando. Irmão, eu parecia que eu estava deitado numa barra de gelo. De repente me vejo cair, despencando em um abismo de terra, onde eu não ouvi mais a voz da minha família. Todos haviam sumido. E naquele abismo de terras, eu me deparei com um lugar muito horrível. Naquele momento eu não estava entendendo que lugar era aquele. O que eu vi naquele momento? Na minha frente já uma grande visão. E eu vejo um imenso deserto de trevas com milhões de buracos. Três sofrimentos começou a chamar minha atenção. O primeiro sofrimento era de uma pessoa que estava sendo queimada por um fogo que vinha de lá de baixo. Quanto mais a pessoa ela tentava reagir, mais o fogo ia queimando ela da cabeça aos pés, e a única coisa que eu ouvia era o choro, o ranger dos dentes dela. A segunda pessoa era queimada pelo mesmo fogo, mas existiam bichos e vermes que entravam dentro dela, pelos olhos, pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. O sofrimento da segunda pessoa era pior que a primeira. A terceira pessoa, queimada pelo mesmo fogo, comida também pelos bichos e vermes. Existia entidade, demônio que torturava ela. Ao ver aquilo em minha frente, uma depressão profunda bate em minha vida. Toda a minha vida vem na minha mente. Eu comecei a lembrar de tudo aquilo que eu fazia na terra, desde os meus 6 anos de idade, que eu comecei a manter relação sexual com primos, colegas de escola, amigos de rua, desde o pacto que eu fiz com o diabo, desde os 14 que me tornam travesti. Mas havia uma cena que não saía da minha mente. Um dia eu falei com o crente: olha aqui, crente, se eu morrer e for ao inferno, eu serei lá noiva do diabo. Cuida da tua vida, da minha cuido eu. Eu paguei caro por ter duvidado, blasfemado de um servo de Deus, de meia-noite às 6 da manhã, fiquei ali pagando o que a minha língua havia falado para aquele crente. 14 anos atrás, convertido ao Evangelho, eu estava dormindo no meu quarto, e na madrugada, ao abrir os meus olhos, eu não vi o meu quarto, mas eu tornei ver aquele mesmo lugar em minha frente. Irmão, naquele momento eu comecei a lembrar da minha mãe, eu comecei a lembrar do meu pai, dos meus irmãos, que ainda não eram evangélicos, eram incrédulos, idólatras. E eu imaginei a minha família vivendo a eternidade naquele lugar. Foi quando o Senhor falou comigo: calma, da tua família cuido eu. Essa visão que eu estou te mostrando é para você dar um alerta ao meu povo na terra. Eu tenho desejo, e o meu desejo é que todos da terra venham chegar ao pleno conhecimento da verdade. Irmão, a primeira pessoa que o Senhor me mostrou sendo queimada pelo fogo da cabeça aos pés, sabe quem são? Ai dos homossexuais, ai das lésbicas, ai dos ateus, dos incrédulos, feiticeiros, idólatras, todas essas pessoas que a gente está vendo espalhadas pela terra, pessoas que amam o pecado, amam o vício, amam a mentira, mas não querem compromisso com a palavra de Deus, cumprindo a vida dela. O que a Bíblia diz no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 20, Jesus fala da seguinte forma: louco, esta mesma noite pedirei tua alma. Para quem você está preparando ela? De quem ela será? E quando uma pessoa aqui na terra, ele vem falecer, sem aceitar Jesus em tua vida, ele é lançado naquele lugar, é queimado pelo fogo 24 horas sem parar. A segunda pessoa